Vamos lá então, né, pessoal? Saudações verdes para você. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão aqui? Tá tudo ótimo. Bom, final de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras 0, Internacional 0 no Nubank Park, né? Final de semana. E o Palmeiras realmente não conseguiu, né, furar a barreira do Internacional. Isso aí te preocupa? E aí, o que você está achando? Sinal de alerta? Fora Abel? Como é que é? Vamos conversar um pouco sobre isso aí, beleza? Então chega com nós. Ah, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like aí para ajudar, ativa o sininho de notificações, faz um comentário, compartilha aí com outros palmeirenses, beleza? Vem que a resenha é boa. Então vamos lá? Bom, falando do Palmeiras, eu vou tentar trazer um resuminho dos últimos 3 jogos, né? Porque eu não consegui fazer o pós-jogo da Copa do Brasil. Tanto o jogo de ida, né? O Palmeiras venceu por 3-0, nem o jogo de volta, onde o Palmeiras perdeu por 3-2, né? Tava tendo alguns compromissos, então no jogo de ida eu assisti o jogo, mas assisti meio naquelas, né? Tava ali, tava dando uma olhada e tal. Só vim assistir a entrevista do Abel depois de maior tempo que eu cheguei em casa, tudo e tal. E eu comentei que eu gosto de fazer os vídeos depois que eu assisto as entrevistas, então, cara, eu nem acabei nem conseguindo. O Palmeiras venceu por 3-0. Primeiro tempo foi muito assim, muito ali truncado com Fortaleza, né? Tanto que o Palmeiras só faz os gols no segundo tempo. Então, parecia que ali o Palmeiras já começou a apresentar uma dificuldade. Não dá nem para falar que ia começar, porque já foi assim no jogo contra o Atlético Mineiro, que o Palmeiras martelou, jogou a bola para cá, posse de bola, tal, tudo, e não conseguiu fazer gols, né? Teve que tomar um gol, aí depois reagiu, conseguiu um empate, depois logo em seguida tomou outro. Então o Palmeiras ali já mostrou alguma dificuldade de furar algumas barreiras, né? Mesmo tendo a posse de bola. E no jogo de volta contra o Fortaleza, que o jogo foi lá no campo, lá em Cuiabá, ali cara, eu posso até, não é querendo passar o pano, a mão na cabeça, mas o Palmeiras entrou meio desligado mesmo, sabe? Com um resultado já na mão, né? Já com a classificação ali engatilhada, tipo, como se a gente só precisa manter, né? E foi o que aconteceu. O Fortaleza veio pra cima como se não tivesse nada a perder, não tinha nada a perder. Veio pra cima, o Fortaleza teve até mais volume de jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Tanto que o Fortaleza abre o placar num golaço, o cara chuta no meio da rua lá, o Carlos Miguel, né, acabou, muitos dizem que foi uma bola indefensável e tal, mas a partir do momento que o goleiro alcança a bola, pra mim já é defensável. Não vou dizer que ele falhou, nem que ele frangou, nem nada, mas podia ser defensável. O Fortaleza abre o placar, né, depois o Palmeiras vai lá, empata, e o Fortaleza faz o segundo, o Palmeiras empata de novo, depois o Palmeiras toma o terceiro gol no segundo tempo. Ali eu acredito que o Palmeiras jogou tipo com marcha lenta, tá ligado? Então, fez um jogo ruim, né? Marcha lenta. O Abel aproveitou para testar jogadores, e eu acho que isso é muito importante quando você pode. E o Felipe Anderson, para mim, ele fez um grande jogo, né? Acho que é só isso que dá para tirar de vantagem. Não vou comentar sobre esse jogo porque já foi passado. Agora o jogo de domingo, né? Palmeiras Internacional. Olha, eu vou falar para vocês, né? E aí? Será que isso preocupa? Será que se ligar um sinal de alerta? Eu assisto muitos programas esportivos, né? Muitos, assim. Eu acompanho mesmo, faço de tudo para tentar formar uma opinião legal, primeiramente para mim, né? Depois eu compartilho aqui com vocês, para tentar entender, né? Como eu falei, eu tento trazer uma visão um pouco otimista sobre o desempenho, né? E os resultados do Palmeiras. Eu tento falar, trazer uma opinião otimista porque eu acredito e entendo que o trabalho está sendo bem feito. Acho que o Abel Ferreira é competente, a comissão é competente, a nossa presidente é competente, né? Acredito em tudo isso, então por isso que eu tento trazer uma visão otimista. Então, não sei se eu não diria que é preocupante, sabe? A questão preocupante, acho que não, né? O Palmeiras realmente teve dificuldade com o Atlético Mineiro, até com Fortaleza mesmo também. E agora contra o Sport Clube Internacional. O que eu posso dizer para vocês? O Palmeiras ele tem tentado, né, pelo menos na volta, né, da Copa do Mundo, isso, alguns jogos deixou isso perceptível. Manter a posse de bola, sabe, não queimar, sabe, jogadas, não queimar largada, de ficar tentando lançamentos longos ou cruzamentos, sem você ter uma chance clara de gol ou de perigo ao adversário. O Palmeiras tentou muito isso, foi assim na volta, né, da Copa do Mundo. Aí veio com o esquema de 3 zagueiros para tentar dar mais liberdade ali no meio de campo, principalmente para os alas e tal.
até por uma deficiência que o Palmeiras tem na lateral direita, isso tem, né? Tanto seja o Kelvin, seja o Giai, né? O Palmeiras tem essa limitação. Às vezes um é um pouco mais, né? Mais ao ataque, o outro mais à defesa, então você não tem um equilíbrio no jogador. Que ele possa ser tanto bom no ataque quanto na defesa, como é o caso do Piquerez. A gente não tem isso. Então veio os 3 zagueiros, né? E muitos dos palmeirenses, até muito da imprensa. Nossa, uau, agora eu já falei, eu não tenho escalação preferida, não tenho. Acho que dá para jogar bem com 3 zagueiros, ser ofensivo, bem com 4 zagueiros e ser ofensivo também, de igual modo. Acho que para mim é indiferente. Né, tem muito assim, eu quando assisto os programas ou quando vejo lives e tal, eu vejo os comentários lá, muito palmeirense, sabe? Pra que 3 zagueiros? Acho que a pergunta ou o que a gente tem que pensar sobre não é pra que 3 zagueiros. Não é assim e eu, né, não sou nenhum expert, não sou nenhum cara, nossa, o cara da tática, mas eu assisto muito futebol, né? Gosto muito. Joguei bastante, nem tanto campo, né? Joguei mais futsal ali e tal. Mas, cara, eu assisto bastante futebol mesmo, bastante mesmo, gosto de assistir. Então não é muito assim, a solução não tá nisso. Pra que 3 zagueiros você vai jogar em casa? Não tá aí a solução, né? O Palmeiras tenta achar um time que seja equilibrado na defesa, no meio e no ataque. Acho que é isso que o Abel tá tentando. Então o Palmeiras teve muita dificuldade, sabe? Joga a bola pra cá, joga pra lá, cruza, sabe? Aí bate na defesa, volta e tal. Então eu acredito que a dificuldade do Palmeiras está sendo variações, né? Maneiras, métodos que você consiga furar essas defesas difíceis, né? E como eu tenho uma opinião de que você tem a profundidade das laterais, aí ou alas, né? Ou pontas que cheguem ali de fundo e possam fazer um cruzamento ou um toque para trás. Você tem até o chute de média distância. A questão do cruzamento ali da meia distância ali, que você não vai na linha de fundo, mas você tenta pegar o atacante ali de frente, ali, passando nas costas do zagueiro e tal, um cruzamento. Ou o cruzamento assim, eu falei as triangulações, a linha de fundo, chute de média distância, e esse cruzamento mais assim a média distância também, que não seja ser um lançamento, um cruzamento. Então é difícil, o Palmeiras não tem encontrado, sabe, esses meios para furar algumas defesas. E antes de que fale, mas eu passo a pano, não, o Palmeiras, não dá para eu falar assim que, nossa, não tá jogando bem. Essa observação às vezes talvez seja um pouco simplista, sabe? Não, o Palmeiras ele não apresenta um futebol maravilhoso. E como eu falei em outros jogos, né, em outros comentários, quem é que está apresentando no Brasil? Não tem, não adianta, não tem o time que está, nossa, vistoso, não tem. Claro que pouco importa os outros times, aqui a gente fala do Palmeiras. E o que eu posso dizer é que o Palmeiras precisa conseguir soluções para isso. Eu entendo que a responsabilidade é da comissão técnica, é do Abel Ferreira. E o Abel Ferreira precisa de soluções para isso. Soluções para criar oportunidades de gol. Para furar a barreira dos adversários. Claro que o Abel reconheceu isso na entrevista. Ele falou que teve pouca inspiração. Aí, claro, eu já falei isso também, eu concordo. Existe um mérito do adversário de defender bem, de bloquear as principais armas do Palmeiras, né? Taticamente, ali fisicamente, num jogo às vezes de força física, para tentar bloquear o Palmeiras. Então tem o mérito do adversário, tem a pouca inspiração do Palmeiras. O Palmeiras realmente não tem conseguido, acho que não dá para falar individualmente que tem jogador se destacado. Não dá para falar aqui, porque realmente não tem acontecido. Não aconteceu, pelo menos nesses 3 jogos últimos, né? Contra os 2 jogos da Copa do Brasil e esse agora no Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras realmente não tem conseguido. E a responsabilidade é do Abel Ferreira. Né? Por mais que eu acredito que o trabalho está sendo bem feito. Não sou fora Abel, esquece, estou longe disso. Nossa, eu ainda acredito ser um absurdo falar fora Abel. O Palmeiras já foi campeão esse ano, líder do Campeonato Brasileiro, se classificou na Copa do Brasil para as quartas de final, vai disputar agora nas oitavas da Libertadores. Pô,
calma aí, né? Fora Abel. Né? O que me chateia, não me chateia, acho que me deixa um pouco com raiva, é palmeirenses falar que o Palmeiras, apesar do Abel, ganhou tudo que ganhou. Meu, não tem um pouco de noção das coisas, cara. Não dá pra falar que é um primor, que o Palmeiras joga um futebol, mas ninguém joga. Então a régua tá ali, ó. Ah, mas eu quero que o Palmeiras jogue. Eu também quero. Também quero que o Palmeiras jogue um futebol melhor. Que o Palmeiras, sabe, vença as partidas. Mas não tem como a gente saber disso, cara. Não dá, você tem um adversário do outro lado. Eu também queria que fosse fácil. Sabe, queria que fosse fácil. Nossa, caramba, o Flamengo tropeçou e o Palmeiras perdeu a oportunidade. Também queria que fosse fácil. Sabe, do jeito que coloca-se que é. Também queria, porque o Palmeiras tem um time melhor, eu também queria que fosse fácil. Mas eu sei que não é assim. Então a responsabilidade é totalmente do Abel para conseguir as soluções para isso. Porque se você falar assim, o Palmeiras jogou mal. Até eu assisto os programas esportivos, eu assisti recentemente o cara falou assim no programa esportivo. O Palmeiras é um time que não sabe o que fazer quando tem a bola. Meu, o Palmeiras não sabe o que fazer quando tem a bola? Como assim? O Palmeiras fica por Palmeiras. Agora, contra o Internacional, foram 22 finalizações. Até teve um cara, né, da bancada que falou, mas espera aí. O Palmeiras finalizou 22 vezes. Aí ele até ficou meio sem graça. Mas se você pensar bem, quantas foram no gol? Quantas foram no gol? Você pode ver que, sabe, não é que o Palmeiras... Todos os times têm dificuldade de propor jogo. Qual é o time que propõe jogo aí? Todos os jogos joga bem, propõe no jogo. Qual é o time no campeonato? O time no Brasil? Não tem. Todos os times têm dificuldade de furar a defesa. O time que fica retrancado. Todos os times têm dificuldade. Mas a imprensa, né, joga essa daí e o palmeirense, o que me deixa triste e com raiva é que o palmeirense aceita isso. Aí começa a achar que às vezes o problema é o treinador ou é um time de frouxo. Não é, não. É que é difícil mesmo. Sabe, não é... Hoje o futebol é físico, tático e depois o técnico. Claro, minha opinião, né? Você pode pensar diferente, tudo bem. Mas o físico e o tático e depois assim, o técnico. E hoje no Brasil você não tem... Vou falar no Brasil, mas você não tem aquele jogador que é o desequilibrador. O jogador no Brasil que é o mais ferradão aí de habilidade é o Neymar. E o Neymar tem dificuldades físicas. O Palmeiras não tem hoje esse jogador, cara, que quebra linhas, que tal, que é que usa da genialidade. O Palmeiras não tem. Então, às vezes as narrativas assim da imprensa vem falando assim, que o Palmeiras não sabe propor jogo, que o Palmeiras não sabe o que fazer com a bola. Meu, eu discordo totalmente disso. Time que finaliza 22 vezes. Mas quantas e tal, e o perigo, ok. Agora você não pode falar que não sabe o que fazer com a bola. Agora vocês tentam pensar em um time que sabe o que fazer com a bola. O Palmeiras ainda assim é o segundo melhor ataque. Agora o Flamengo passou. O Palmeiras é o segundo melhor ataque, não sabe o que fazer com a bola. A melhor defesa do campeonato, pô. Então, para nós palmeirenses, fica isso daí, que o Palmeiras pode jogar mais. E é isso que a gente tem que cobrar. É isso que a gente tem que ressaltar. Que é um time para jogar um melhor futebol. E eu acredito que o Abel, quando vem e fala, a culpa primeiro é nossa, falta inspiração, falta eficácia, o diabo que for. Mas ele tem que assumir, e assumiu pelo menos nessa entrevista, nesse jogo. E aí ele colocou o mérito do adversário, que eu também concordo. O adversário também não quer perder, não vai facilitar, vai provocar, enfim, seja lá o que for. E isso tudo não vai justificar sempre. Justificar sempre que o Palmeiras não conseguiu furar uma defesa, um bloqueio. Então é difícil mesmo. Agora o Palmeiras tem a Copa Libertadores, o Cerro Porteño. Já perdeu pro Cerro Porteño, inclusive no Nubank Park, né? Allianz Parque, Nubank Park, perdeu de 1-0. E teve dificuldades e tal. E foi um jogo que realmente o Palmeiras não conseguiu nem finalizar. Então, para a diretoria, para a comissão técnica do Palmeiras, que fique um alerta. Sim, um sinal de alerta. É preocupante, não é? Caras, eu penso que tem que levar sempre com preocupação.
tem que se dar sempre importância, tem que se levar sempre em consideração aqueles seus pontos negativos, aquela sua ineficiência. Você tem que levar, tem que ser um indicador, sabe? Você tem que olhar esse indicador e falar, opa, esse indicador aqui tá ruim para nós. Então eu espero e acredito, não só espero, eu acredito que para quarta-feira o Palmeiras vai ter uma postura diferente, vai conseguir trazer soluções. Já falei, não fico pensando muito nessa de esquema tático, para mim é indiferente, 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Isso aí para mim não quer dizer nada, porque o que vale é o posicionamento, as movimentações e a postura dentro de campo. Esse para mim é o que vale. Falando sobre jogadores, eu acredito, pelo que eu vi por aí, que o Paulinho ainda não joga quarta-feira. O Gomes deve voltar, mas o Paulinho ainda não joga quarta-feira. Eu também penso que o Abel já deve mudar algumas coisas. Por exemplo, eu não sou contra as escalações, eu já falei que as escalações eu tenho até apoiado, né? Agora eu acredito que já tem que voltar o Flaco Lopes e o Vitor Roque. A dupla tem que voltar. O Vitor Roque ainda tá um pouco sem tempo de bola, tá um pouco meio... Então eles têm que voltar, os dois têm que voltar pro ataque. Então quem vai morrer nessa daí é um Sousa e provavelmente o Maurício. Então, eu acredito que tem que voltar com os dois. O Flaco Lopes, ele abre espaço demais, ele tem uma boa visão de jogo, uma boa finalização. Então, tem que voltar. E ponto negativo, acho que o Giai. O Giai ainda... defensivamente, eu acho que ele é um cara, um monstro mesmo, é difícil passar por ele. Agora, ofensivamente, ele tá deixando muito a desejar, e o Palmeiras precisa, pelo menos precisou, né, nesses jogos, e o Giai não conseguiu, errou passes, errou cruzamentos, enfim. Tem dúvidas ainda na questão de ultrapassagem, às vezes ele vai, às vezes ele não vai, e eu acredito que isso o Palmeiras tem que melhorar. Bom, dito isso, cara, se você ficou até o final desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like aí, compartilha com outros palmeirenses e diz aí pra você se tá preocupante ou se não tá preocupante. Eu acho que preocupante eu ainda não tô. Eu acredito que é um sinal de alerta, acredito que o Palmeiras e o Abel Ferreira, principalmente o Abel Ferreira, tem que dar a devida importância, que as soluções vêm dele, né? Passam por ele, pela comissão, pela criatividade de trazer a inspiração que ele falou na coletiva, a inspiração desses jogadores. Beleza? Então é isso aí. Quarta-feira tem Palmeiras e Cerro Porteño às 19 horas no Nubank Park. Eu vou estar pronto para assistir. A menos que aconteça algum compromisso não, mas que eu saiba, eu vou estar tranquilo. Então, Nubank Park, você que vai ao Nubank Park, cara, apoie o máximo que você puder. Sabe, grite, incentive, cobre se for necessário, porque o Palmeiras realmente conta com o apoio da nossa torcida, beleza? Saudações verdes, aquele abraço.